Olá, meus irmãos, meus queridos amados, irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que as bênçãos do Senhor esteja sobre cada um de vocês, porque o próprio Deus, Ele mesmo disse que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então Deus está nos dando a confiança de aquele que está nas mãos de Deus, ninguém pode impedir. Então o que nós temos que fazer é permanecer nas mãos de Deus, porque só Ele é que pode fazer os milagres acontecer em nossa vida. E eu começo deixando uma mensagem para que os irmãos venham refletir e até mesmo se preparar, porque, como Deus disse, aquele que está na mão dele, ninguém pode tirar. Então começa lá em Isaías, capítulo 38, que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o teu rosto para a parede, e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Irmãos, eu quero começar já dizendo aqui a reflexão dessa mensagem na verdade, sobre o arrependimento. E por mais que o Ezequias estava aqui, como ele declarou, ele disse que andou na presença de Deus, que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e ainda fez o que era reto, o que era bom aos olhos de Deus. Mesmo assim, ele sofreu essa consequência. Mas eu olhando essa mensagem, Deus veio falando comigo, porque apesar de você estar na presença de Deus, estar correto, estar fazendo as coisas que agradam a Deus, mas às vezes, por nós sermos falhos, deixamos a nossa casa bagunçada. E essa casa pode ser a espiritual, que é o nosso coração, ou até mesmo a física, porque aqui ele não explica o certo. Ele faz: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Enquanto ele não colocasse a casa em ordem, ele ia estar com esse problema e possivelmente ia morrer, porque a falta de ordem Deus não gosta. É por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus é com ordem e decência. E às vezes nós parece que estamos fazendo tudo correto na presença de Deus, mas se a nossa casa estiver bagunçada, sem ordem, Deus não se agrada, e Ele não nos livra das nossas dificuldades, do nosso problema. É o que essa mensagem está passando hoje aqui para nós. Então nós temos que arrumar a nossa casa, principalmente a nossa casa espiritual. Como anda o nosso sentimento? Como anda o que a gente anda fazendo, falando? Para onde nós estamos olhando? Se tudo isso está agradando a Deus ou não? Porque a nossa casa pode estar sem ordem e bagunçada, e até mesmo a casa física. Como é que está a ordem da nossa casa? Está tudo andando corretamente? Ou tem coisas erradas, faltando organizar a nossa casa? Então Deus está mandando essa mensagem hoje para que nós possamos refletir bastante. E nós temos também em Isaías 43, no versículo 25, e ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, o amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então Isaías, ele fez exatamente isso. Ele apresentou as queixas deles, as razões de livramento a Deus. Então ele apresentou tudo que ele fez ou que está fazendo. Ele não saiu da presença de Deus, né? Como ele diz aqui no versículo 3, no capítulo 38, ele diz, Senhor, lembra-te, peço-te,
de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito e fiz o que era reto aos teus olhos. Mas o segredo aqui, que mesmo ele fazendo tudo isso, a casa dele estava sem ordem, estava desordenada. E ele fez exatamente o que está escrito no Isaías 43, versículo 26. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então o Ezequias, ele fez exatamente aquilo que Deus nos manda fazer. E às vezes nós estamos com algum problema, algumas situações que está sob o controle de Deus, que nós humanos não podemos fazer, e às vezes nós oramos de forma errada. Nós temos que orar em arrependimento, sim, mas mostrar nossas razões para ver se Deus justifica pelas nossas razões, pelo que nós estamos fazendo na presença dele, o que nós estamos andando em liberdade com ele. Nós temos que falar para ele tudo o que está acontecendo. Não que ele é esquecido, não que ele não veja, que Deus vê tudo, sabe de tudo, mas o segredo é nós falarmos o que Deus nos manda, o que nos ensina a fazer. Então ele diz, procura lembrar-me. Deus é esquecido? Claro que não. Com certeza Deus não é esquecido, ele sabe de tudo que está acontecendo entre nós, mas ele mesmo pede, ele mesmo diga. Então nós temos que falar com a nossa própria razão, com a nossa própria boca, usando as nossas palavras, usando a palavra de Deus, para tentar justificar por que nós estamos querendo essa situação, esse milagre, essa bênção. Nós temos que explicar para ele, dizer para ele por que você quer essa bênção. Então nós temos que fazer isso. E isso é questão de oração, como o Ezequias fez. Então o Ezequias, e ele se arrependeu, porque ele chorou, né? Ezequias diz aqui, e chorou Ezequias muitíssimo, chorou com muita tristeza, chorou de arrependimento. Além de ele estar fazendo tudo na presença de Deus, aparentemente correto, mas ainda faltava algo. Ele tinha que organizar a casa dele, tanto a casa dele espiritual, quanto a casa física, porque Deus não habita, Deus não gosta de bagunça, de desordem. Então é isso, meu irmão, que nós temos que fazer às vezes na presença de Deus. Nós temos que justificar nossas queixas para Ele, pelo problema que nós estamos passando, e só assim Ele vai acrescentar as bênçãos na nossa vida. E é como diz aqui no versículo 6, no capítulo 38, ele diz, e livrar-te-ei, né? Diz a Ezequias, no versículo 5, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, eu defenderei esta cidade, isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Então a palavra de Deus, ela vai ser cumprida em nossa vida, mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que se arrepender do nosso erro e nós temos que justificar a Ele por que nós queremos essa bênção, esse acrescentamento. Queremos que Ele nos acrescente mais em nossas vidas. É isso, meus irmãos. Às vezes nós não recebemos a aprovação de Deus porque nós oramos mal, como está escrito também na Escritura, né? Nós não recebemos nada porque oramos mal, nós não sabemos orar, e a oração tem que ser assim. Essa é a forma que Deus vai nos abençoar e acrescentar as nossas bênçãos, porque bênção nós já temos, mas Ele vai nos acrescentar mais ainda, mas nós temos que justificar e também consertar a nossa casa que está falta de ordem. E para você que é líder de uma comunidade, ou melhor dizendo, de uma igreja, você que tem uma liderança, você que tem um ministério nas suas mãos e você é o presidente, você fundou essa igreja, eu quero dizer para você que essa ordem e decência permanece em todos os lugares, principalmente na igreja que se leva o nome de Cristo, que se leva a palavra de Deus, é com ordem e decência. E se o teu ministério anda com fofoca, um disse-me-disse, ninguém está se acertando, todo mundo um falando mal do outro, eu quero dizer para você, meu irmão, você que é líder, não é que você vai morrer não, mas o seu ministério vai morrer. Porque você se lembra quando Jesus entrou no templo e fez um chicote
E a Bíblia diz que ele entrou e quebrou todas as coisas, quebrou os vasos, chutou as mesas. Ele estava consertando o templo. E assim também, meu irmão, se você anda com o seu ministério do jeito que está bagunçado, sem ordem e decência, começa pela liderança. A ordem e decência começa pela liderança. E os demais, as ovelhas, têm que ser guiadas nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. Se ainda está continuando, se o seu ministério ainda está tendo esse tipo de coisa, fofoca, esses absurdos, um disse-me-disse, inveja, eu quero dizer para você, meu irmão, que o teu ministério ele vai morrer porque Jesus não está nesse negócio, Jesus não habita em meio a essas confusões. Eu quero dizer para você que volte, retroceda, faça assim como Ezequias, retroceda, reconheça onde está o teu erro, volte, ore a Deus e chama essa equipe que você tem no seu ministério e conserte ela, manda que pare com essas fofocas, leia realmente a palavra de Deus. Tem pessoas na igreja, mulheres estão olhando para homens lá fora que são casados, homens alheios, homens também estão olhando para mulheres que já são casadas e são mulheres alheias para eles. Eu quero dizer para você, põe essa casa em ordem agora, neste momento, aproveita essa oportunidade que Deus ainda está te dando. Tem muitos que às vezes quando acontece esse tipo de coisa, esses aborrecimentos dentro da igreja, querem fechar a igreja, querem parar com a igreja, parar com o ministério. Mas quem mandou você parar? Quem mandou você lavar as redes? Quem mandou você parar com o ministério? Quem te deu o ministério foi Deus, mas só que você deixou acontecer, você deixou que o ministério tomasse um rumo diferente. Eu quero dizer para você agora neste momento, aproveite essa oportunidade e reconheça onde está o erro, assim como Ezequias, fala para ele, fala para Deus o que está acontecendo, fala para Deus o que você deixou de fazer e retroceda e conserte em nome do Senhor Jesus Cristo, que aí o seu ministério vai reviver, assim como Ezequias também. Deus acrescentou mais 15 anos de vida para ele. Não deixe que esse ministério se acabe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não seja culpado pelo seu ministério ter terminado. Não faça isso. Não termine. Não apague o nome de Deus dessa lista, em nome de Jesus. E fica aqui esse conselho para esse ministério que está a ruínas, esse ministério que parece que está tudo dando errado, está faltando o Espírito Santo de Deus habitar neste negócio, habitar nesse meio. Aí sim as coisas vão fluir, mas depende de você, líder, depende de você que está na frente, está no púlpito, porque o fogo ele começa do altar, o salão recebe o fogo que o altar manda. Então retroceda, veja onde que você errou, veja qual foi o lugar que você falhou, veja qual foi a direção que você guiou as ovelhas e foi na direção errada, e traga todas as suas ovelhas para o aprisco, na decência, na ordem, na disciplina, que assim o seu ministério vai fluir cada vez mais. E que Deus abençoe cada um de vocês e que as bênçãos de Deus estejam derramadas sobre todos vocês, em nome do Senhor Jesus.